Nessa aula você vai aprender a fazer uma aplicação com um molde russo. E a minha unha é uma unha convexa, ou seja, a ponta dela é caída. Ela tem o ápice na região central, que é o ponto mais alto, porém a ponta dela é caída. Vamos começar com a broca diamantada 718 para fazer a preparação dessa lâmina. Ou seja, você vai deixar a superfície dessa unha fosca. Você vai passar a broca para tirar essa última camada de queratina, que é esse brilho natural da unha, para que ela fique fosca e possa receber os produtos e ter aderência. Afinal, nada gruda, né, em cima de uma parede suja ou uma parede oleosa. Por isso que é muito importante fazer uma preparação bem feita. Cuida para passar essa broca bem nas laterais, na região da cutícula, aonde você estiver enxergando pontos de brilho. Passa a broca para que ela fique 100% fosca. Com a escovinha você vai tirar muito bem o pó para se certificar de que essa superfície está totalmente fosca e vamos higienizar com o PREP. Nessa aula eu vou usar a linha completa da Naja, eu vou deixar o link na legenda e com o auxílio de um papelzinho Scotch você vai tirar todo o pó dessa superfície. Se você ainda não assistiu a aula de cuticulagem combinada, eu vou deixar o link na legenda. Essa unha já foi feita a técnica de cuticulagem. Vamos iniciar agora com os preparadores. Vamos usar o desidratador e o adesivador. Você vai passar primeiro o desidratador, que é o responsável por desidratar a unha, ou seja, qualquer resquício de umidade, de oleosidade que ainda tenha nessa superfície, ele vai eliminar. O segundo passo é aplicar o adesivador, que funciona como uma fita dupla face. Então, ele é para garantir a aderência do gel. Nenhum desses dois produtos seca na cabine. O próximo passo é fazer a capa base com o gel base. Tira bem o excesso do produto e começa a distribuir esse gel do meio para a ponta. Dessa maneira, você consegue ter uma camada uniforme sem excesso de produto. Conforme você vai chegando mais próximo da área da cutícula, você vai pressionar esse pincel para que as cerdas abram e você consiga fazer o contorno ali da cutícula sem encostar o produto próximo da pele. Isso é muito importante. Se o gel base secar em contato com a pele, ele vai descolar e vai levantar o gel. Movimenta o dedo para você se certificar que toda a estrutura dessa unha está com gel base. Leva para a cabine para secar por 60 segundos e agora vamos fazer a escolha do tamanho correto do molde. É muito importante que você escolha o tamanho correto do molde, porque isso vai interferir diretamente na sua simetria e no seu resultado final. Então eu peguei 3 tamanhos aqui para mostrar para vocês como é que o molde precisa ficar na superfície. Um dos erros muito comum é escolher o molde antes de passar a capa base, porque essa camada ela tem espessura e ela interfere na quantidade de produto que vai dentro do molde. Então sempre você vai escolher o molde depois de aplicar a capa base. Eu gosto de tirar essas pontas do molde, então com o auxílio de um alicate eu faço o corte. Na minha opinião, facilita bastante a qualidade da acoplagem. Peguei esses 3 tamanhos, o número 4, o número 5 e o número 6. Na unha, você vai observar aonde está o ponto zero, que é onde a unha se desprende da pele. Pode reparar que o meu ponto zero do lado direito, ele está mais alto do que o ponto zero do lado esquerdo. Ou seja, o meu molde, ele precisa ultrapassar, ele precisa estar acima desse ponto zero mais alto para completar a estrutura dessas laterais. Vou posicionar o molde aqui para você entender melhor. Observa que o molde, ele vai iniciar um pouquinho acima da onde eu fiz a marcação do ponto vermelho, que é o meu ponto zero. O brilho da iluminação tá atrapalhando um pouquinho para enxergar, mas desse lado dá para ver melhor. Porém, esse molde está muito grande. Vamos pegar o número 6 agora, que é o menorzinho. Se você tiver que pressionar o molde para ele encaixar, é o tamanho errado. Nesse caso, o molde correto é o molde número 5. Ele ultrapassa pouca coisa a estrutura da unha, mas é o suficiente para a gente depositar o produto nesse molde e fazer a estrutura. Lembra que no começo da aula eu falei que a minha unha é convexa, que ela tem a ponta caída. Então, um molde, ele precisa acompanhar o ponto mais alto da minha unha. Dessa forma, a gente consegue corrigir essa ponta caída, preenchendo esse espaço com gel. Então, eu vou deixar o molde na posição que ele fique reto, a estrutura precisa ficar reta assim que eu tirar o gel. A posição é essa, não é para baixo, e você tem que tomar cuidado para não empinar também. Então, você encaixa primeiro a ponta e vem baixando o molde até ele ficar uma linha reta de acordo com o seu ápice, com o seu ponto mais alto da unha. Vou utilizar o pincel Língua de Gato número 4 da Ellen Color, vou deixar o link na legenda, e para o gel de construção eu vou utilizar o gel da Naja, o Nude Autonivelante. Eu coloco o molde no dedo para medir quanto que eu vou precisar construir de borda livre. Com pouca quantidade no meu pincel, eu vou pincelar uma camada fina por todo o molde. Agora eu vou depositar um pouquinho mais de produto na região central e espalhar para as laterais. O mais importante do molde é que as suas laterais precisam ter estrutura, que é onde mais
tem problema de quebra. Agora você vai tirar da parte de baixo todo o excesso de gel. Deixa só uma camada muito fininha mesmo, que é onde a gente vai fazer a acoplagem para não vazar produto para tudo quanto é lado. Posiciono minha lâmpada de LED, encosto o molde e vou baixando ele bem delicadamente até perceber que o gel preencheu toda aquela estrutura ali da minha lâmina. Levei na cabine por alguns segundos e agora eu vou preencher a minha borda livre com uma quantidade bem pequena de gel. Agora é só levar para a cabine para secar por 60 segundos. Acabou fazendo um degrauzinho de produto porque filmar e fazer, amiga, é difícil. Então peguei uma broca de corte fininho, faixa amarela, para fazer o nivelamento. Fiz a limpeza com o prep, tirei todo o pó e agora eu vou fazer uma camada bem fininha, pincelada, só para fazer o nivelamento dessa estrutura. Agora é só levar para a cabine para secar por 10 segundos para colocar a presilha para segurar essa curvatura. Levei na cabine novamente por 120 segundos, tirei a presilha e agora eu vou remover a camada de ignição, que é essa colinha que fica na superfície com o gel. Vamos iniciar o acabamento e eu vou começar diminuindo bastante essa borda livre porque ficou muito grande. Em seguida, vamos ajustar a parede lateral. A borda livre do alongamento precisa dar continuidade à sua unha e nesse caso ela tá caída. Então eu vou marcar aqui, ó, de vermelho a parte que a gente vai ter que remover lixando para nivelar, para igualar a borda livre do alongamento com a unha natural. Aqui você vai começar lixando essa ponta maior até você ir desgastando e nivelar ali com a altura da unha natural. Essa parede lateral precisa ficar assim, bem retinha. Agora é só repetir essa etapa do procedimento do outro lado. Agora vamos fazer a simetria lateral. A gente vai encaixar a lixa ali em toda a estrutura lateral, tombar ela levemente para dentro e fazer o movimento de vai e vem, pressionando para frente. Você vai perceber que a lixa fala. Observe as marcações da lixa. Se a lixa criar essas ranhuras por toda a extensão, significa que essa lateral ela já está bem retinha. Agora é só repetir essa etapa do outro lado. Só cuidado para você não lixar demais de uma vez. Vai lixando, olha a marcação da lixa, confere, analisa, olha de frente, para você não desgastar demais e precisar repor gel. Já tá bem retinha, vamos olhar de lateral também. Olha que linda essa estrutura, eu sou apaixonada na estrutura do molde. Eu não vou nem usar a broca para fazer o nivelamento no motor. Vou usar apenas a lixa manual mesmo para fazer um acabamento. É um acabamento muito rápido, que quase não cai pó e a estrutura fica impecável. É muito fácil de fazer esse alongamento. Agora nós vamos fazer o acabamento fino de curvatura. Vou utilizar uma broca cônica de faixa amarela e essa é a posição que ela precisa ficar, levemente encaixada, e você vai usar o meinho da sua broca para fazer esse desgaste. E aí é só você ir com calma, fazendo o movimento de um lado até o outro, para você ir afinando, deixando o acabamento dessa ponta bem fininha. Ai, gente, coisa mais linda! Com essa mesma broca, eu vou fazer o acabamento na parte de baixo dessa borda livre, só realmente para tirar qualquer degrau que tenha ficado, para deixar ela bem lisinha e bem reta. Agora, com a broca de tungstênio agulha, eu vou fazer o nivelamento ali da área da cutícula. Não deixa gel colado na pele, porque isso dá descolamento. Com a lixa ou a broca polidora, nós vamos polir toda essa estrutura do alongamento para ficar bem lisinho para receber o top coat. Passa a escovinha com vontade agora para tirar todo o resquício de pó. Vamos umedecer bem o paninho com prep, esfregar muito bem a parte de baixo na região da cutícula. Agora com o pincel bem fininho, a gente vai fazer o acabamento com o top coat. Eu pego uma gotinha e vou selar a minha borda livre. É bem pouca quantidade de produto, uma gotinha é o suficiente para você espalhar por toda a estrutura. Não sei porque não gravou eu passando top coat nessa estrutura, mas você vai pincelar normal e com o pincel fininho você vai fazer o acabamento da região da cutícula. Finaliza com o olhinho e está pronto essa maravilha. É muito fácil de fazer. Treina, coloque em prática essa teoria, me manda os seus treinamentos lá no direct do Instagram, que eu vou adorar ver. Espero que essa aula tenha te ajudado. Até a próxima!